primeira vez na história, nós estamos nos aventurando no mundo dos efeitos visuais de uma forma mais aprofundada. Hoje a gente vai criar esse efeito do martelo do Thor usando um aplicativo incrível e 100% gratuito, o Blender. Na real, a gente vai usar o Blender junto com o Premiere, junto com o After Effects, e no fim você vai ter esse resultado lindão que você vê aí na tela. Um disclaimer aqui, esse é o nosso primeiro projeto de efeitos visuais nesse sentido, tá? Assim como você, nós também estamos entrando nesse mundo agora. Então sim, vai ter muita coisa que a gente vai melhorar ao longo do tempo, mas eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive, de ver a nossa evolução a partir desse momento. Mas pra gente começar, existem passos que nós devemos seguir desde o início, desde a pré-produção até a finalização do vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra criar esse efeito é ter o martelo. Pra isso, o Lucão montou esse martelo seguindo, inclusive, as especificações do tamanho real do martelo do Thor usado nas filmagens, pra gente ter as mesmas proporções. E ele fez esse martelo puramente de papelão e usando aqui uma cor de alto contraste, que é o branco, justamente para ele conseguir colocar esses pontinhos aqui, ó, tá vendo essas cruzinhas? São os chamados pontos de tracking, que a gente vai poder usar depois lá no Blender, pra gente conseguir rastrear o movimento desse martelo. O Blender precisa de pelo menos 8 marcações nas faces visíveis, tá? Por isso, se você for contar aqui, ó, tem 8 marcações em cada um desses lados. E o ideal é que no momento da gravação a gente possa mostrar pelo menos 2 faces aqui do objeto para que o rastreamento aconteça de forma correta. E aí tem um detalhe muito importante, que é essa parte da manopla aqui, ó, que tá pintada em verde, justamente para que a gente não precisasse fazer uma rotoscopia. Dessa forma aqui eu posso segurar o martelo e usar o chroma key para remover esse fundo verde. Mais fácil do que ficar fazendo máscara, né? Então você pode embrulhar uma região aí para você poder pegar e fazer esse recorte depois. Mas antes da gente continuar, eu preciso te dar uma dica. Como você tá entrando junto com a gente nesse mundo dos efeitos visuais, você com certeza vai precisar do que nós chamamos de assets, ou então ativos, recursos, para construir os seus efeitos. Como, por exemplo, o martelo do Thor, os raios do Thor e tantas outras coisas que você pode precisar. Sabe onde você vai encontrar tudo isso? No site Production Crate. Eles são nossos parceiros aqui no BT e você vai encontrar um link aí na descrição com uma condição bem especial para você poder fazer a sua assinatura e ter acesso livre a todos os itens que estão disponíveis lá no site da Production Crate. Tem de tudo que você precisar, você já deve ter visto em outros vídeos aqui do canal: objetos 3D, efeitos de poder, raios, fogo e muitas outras coisas. Vale bastante a pena se você quer entrar de verdade nesse mundo dos efeitos visuais, beleza? Link da Production Crate está aí na descrição. Depois que seu martelo tá pronto, é hora de gravar. E na gravação o ideal é que você tenha uma boa quantidade de luz, e se você tiver a possibilidade, grave na maior resolução do seu celular ou da sua câmera. Aqui no nosso caso a gente gravou em 4K. Isso vai facilitar bastante o tracking porque tem mais informações de rastreamento. Ai, e um passo importantíssimo: o obturador da sua câmera ou do seu celular tem que estar com um valor superior a 1/125, para que o desfoque de movimento, sabe, esse blur aqui, quando a gente se mexe, ele não aconteça, porque se ele acontecer, vai ser difícil de fazer o rastreamento. A gente tinha a opção de tirar o motion blur por completo, colocar o shutter em tipo 1/600, só que isso ia deixar o vídeo muito não natural, porque a vida tem desfoque de movimento, e aí quando você filma algo sem desfoque de movimento, que não vai ficar em slow motion, é bizarro. Então a gente manteve em 1/200, que deu certo. E aí outra coisa que você tem que se atentar é qual lente você tá usando para gravar, e até mesmo o tamanho do sensor, se possível, porque a gente vai fornecer essas informações pro Blender para facilitar o nosso tracking também. Se você estiver gravando com o celular, você pode pesquisar em sites como GSM Arena ou Phone Arena e você vai encontrar lá o tamanho do sensor do seu celular e o tamanho da lente dele também. A partir daí é só você fazer a sua gravação. Essa coisa que tava piscando é justamente o nosso Aperture MC programado para fazer raios. Olha que coisa linda, aqui ele tá simplesmente iluminando. Quando a gente programa aqui, aí a gente tem esse app aqui, que é o Sidus Link, que ele vai servir justamente pra gente conseguir controlar isso aqui, ó. Eu dou play e a gente criou essa animação dentro do app, configuramos aqui e a luz está reconhecendo. É um recurso muito legal, muito criativo pra você usar de luz prática aí nos vídeos. Sensacional. E uma coisa legal que você tem que fazer aí na sua gravação também é o chamado HDRI. É basicamente uma captura em 360 graus do ambiente onde você tá filmando. O Lucão fez essa captura usando o celular e o aplicativo do Google Street View. E aí no final ele vai te dar uma imagem esférica que vai poder ser reproduzida no nosso objeto 3D. É isso aí, gente. Ó, o modelo aqui HDRI é super detalhado. Cheio de surpresas, né? Cheio de surpresas. Uns detalhezinhos aqui. Jonathan. Agora essa luz será refletida digitalmente.
É verdade, você vai refletir no martelo feliz, Vai cara. ser uma luz, sua cabecinha. Vai ser uma luz, é verdade. Mas eu devo te confessar que eu não entendo muito dessa parte. Por isso eu queria chamar o Lucão aqui pra ele te explicar como que ele fez todo esse processo dentro do Blender. E aí galera, eu me chamo Lucas, trabalho aqui na Brainstorm Academy e agora a gente vai entrar na parte do Blender. Antes de mandar o nosso arquivo de vídeo pro Blender, eu usei o Premiere para poder aumentar um pouco o contraste da nossa gravação, que foi feita em um formato mais flat. E agora, depois de importado, a gente vai fazer configurações necessárias, como ajuste de FPS para ver se tudo tá batendo e também ajustar o tempo total de vídeo para nossa composição ali do Blender, né? Ela tem uma timeline, ela precisa ajustar. Na configuração do ambiente de tracking, a gente vai agora adicionar um objeto a mais além do de câmera que tá lá, que é o Object. Lá durante o processo de gravação, a gente anotou o tamanho, né, do sensor e também a lente, né, a milimetragem usada na gravação. Agora a gente vai poder inserir essas informações na parte de câmera ali no Blender. Com a câmera configurada, agora a gente vai ir para a parte do objeto novamente e a gente vai começar a adicionar os track points. Depois disso, a gente vai adicionar 8 pontos de tracking no Blender para poder rastrear uma das faces do nosso martelo. Depois do tracking, a gente vai fazer o processo de solving, que basicamente é guiar o software para que ele consiga interpretar aquela superfície corretamente. Agora vamos importar o modelo que a gente pegou lá no site da Production Crate, ou você também pode usar um modelo feito por você. Vamos importar as texturas que vieram junto com o objeto. Com o objeto em cena, a gente vai ajustar a escala dele e também vai importar as texturas necessárias. Nesse caso, o objeto que a gente está utilizando tem as texturas em 8K. Durante o processo, né, de trabalho aqui, eu percebi que 8K é uma resolução muito alta. Então, o que eu fiz? Eu fui no Photoshop, reduzi para a resolução de 2K e reimportei no projeto para que dessa forma o projeto se torne um pouco mais leve, já que o martelo não está tão próximo da câmera e não precisa de tantos detalhes. Com o objeto em cena, agora a gente vai começar a configurar o cenário em torno dele, né? Lembra que lá no dia a gente capturou uma foto HDRI? Agora a gente vai inserir ela nesse ambiente. A gente vai começar a fazer os ajustes necessários para deixar o ambiente virtual o mais próximo possível do ambiente que foi capturado lá no dia. Com toda a cena configurada e com a luz também configurada, agora a gente vai vincular a nossa animação dos motion trackers para a parte ali da animação, né, que vai ocorrer no ambiente virtual. Para isso a gente vai vincular ele a essa animação e também vai fazer alguns ajustes para que tudo funcione corretamente. Como durante o processo de tracking o Blender não conseguiu reconhecer toda a movimentação do nosso martelo de referência, a gente vai ter que dividir em duas partes. A segunda parte vai ser a qual o Blender conseguiu reconhecer o movimento e a primeira parte a gente vai ter que fazer na mão e depois encaixar essas duas partes, né, perfeitamente para que dessa forma a animação vire uma só, né, mas com a primeira parte sendo manual e a segunda parte sendo via tracking. Com toda a cena configurada corretamente, incluindo a iluminação e a animação, agora a gente vai deixar as coisas um pouco mais eletrizantes. A gente vai adicionar alguns efeitos de raio utilizando o Geometry Nodes que a gente conseguiu aprender lá no canal do Bad Normals. Inclusive, ele utiliza vários nodes para deixar isso de forma dinâmica e muito fácil de usar. E a cereja do bolo na parte dos raios é adicionar o Glare na parte de composição. Isso vai fazer com que os raios tenham mais brilho durante a renderização. Com tudo funcionando direitinho, agora a gente vai fazer o processo de exportação e por incrível que pareça, a gente não vai exportar em um formato de vídeo, a gente vai exportar em PNG utilizando o canal RGBA. Dessa forma eu consigo importar no Adobe Premiere e consigo fazer uma animação com um fundo transparente. Com esse monte de PNG exportado, agora a gente vai pegar todos eles e vai arrastar para o nosso Adobe Premiere e a gente vai criar uma animação a partir de cada imagem que a gente importou lá. Uma configuração importante que a gente tem que fazer nessa parte é que a nossa composição ela mantenha as mesmas configurações do vídeo original. As imagens que a gente vai utilizar para poder fazer a animação, elas têm um tamanho correto. E como última etapa antes de ir para o Premiere, agora a gente vai fazer a exportação de um vídeo utilizando o canal Alpha. Dessa forma a gente consegue utilizar no After Effects sem ficar tão pesado, mas ainda assim aproveitando o recurso ali da transparência para poder sobrepor o nosso vídeo original. E aí agora vamos de volta para o Matheus para ele finalizar essa parte da pós-produção no After Effects. E aí eu quero te fazer um convite. Se você gostou disso que você viu aqui nessa parte que o Lucão explicou, então você vai curtir demais a Masterclass que o Lucão preparou pra gente lá dentro da B Academy Play, que é a nossa Netflix do audiovisual. Ele fez uma Masterclass completaça, passo a passo, para você conseguir reproduzir 100% do que a gente fez aqui no nosso vídeo, ter o resultado igualzinho ao nosso. Aqui você viu o plano geral, como que faz pra gente chegar naquele resultado, mas se você quiser ver os detalhes e aprender a usar o Blender, então você tem que assistir essa Masterclass. O link para acessar o B Academy Play vai estar aí na descrição, e assim que você assinar, a Masterclass já vai estar disponível. Bom, mas não terminou por aí, né? O Lucão me deixou o papel de construir a composição até
até o final ali dentro do After, e foi o que eu fiz. Eu comecei pegando mais raios dentro do site da Production Crate e coloquei esses novos raios ali numa posição que fizesse sentido, né? Saindo do martelo, saindo de cima de mim, vindo do céu e tudo mais. Coloquei esses raios nos modos de composição que mais facilitam quando a gente tá trabalhando com luz, que são os modos Screen e o modo Add, e também adicionei um pouco de Blur para fazer sentido ali com relação à profundidade de campo. Depois que eu posicionei os raios, chegou o momento da gente fazer aquele efeito nos olhos. E para isso eu comecei rastreando o movimento dos olhos. É importante que a pessoa que está sendo gravada não pisque, porque senão esse rastreamento não vai dar certo. Fiz o tracking inteiro lá pelo After Effects e depois criei um sólido. Nesse sólido eu desenhei exatamente em volta do meu olho ali na tela, né? E linkei o movimento desse sólido que tá nesse azul clarinho aí para fazer a ideia do brilho nos olhos. Eu linkei o movimento dele ao objeto nulo que pegou as informações de rastreio que a gente fez ali do nosso olho. Logo em seguida eu adicionei bastante glow, algumas instâncias do efeito glow ali, fui duplicando mesmo para ter esse brilho super forte ali na imagem. E fui ajustando a máscara para que ela ficasse exatamente em cima do olho ao longo de todo o processo. Depois, se você quiser, você pode fazer isso de novo. Você percebeu que aí eu fiz desenhando no meu olho inteiro, né? Só que agora você pode fazer só um círculozinho para ser a sua íris, tá? Porque no original a íris, ela fica mais brilhante do que o resto do olho. Então vale bastante a pena você fazer isso, repetir o mesmo processo, mas agora com um círculo. E para fechar, a gente só precisava adicionar alguns elementos de realismo. Eu fiz ali o color grade da minha cena, dando bastante contraste entre o que é claro e o que é escuro. Também adicionei os reflexos dos raios nas janelas, isso é muito importante e ajuda bastante a vender o efeito. E claro, a gente tem luz acontecendo, brilhando ali o tempo todo, né? Então a gente precisa de um pouquinho de flicker, que é basicamente essa piscação da luz. Eu fiz isso adicionando um sólido preto por cima de tudo e movimentando a opacidade dele ao longo do tempo. Às vezes eu diminuía, aumentava, e aí foi gerando esse flick dessa forma. E depois disso tudo, a gente tem o nosso efeito finalizado, completíssimo. Você viu como não foi tão complexo? Apesar da gente usar o Blender é gratuito e você teve aí um passo a passo de como fazer. Agora, se você quiser se aprofundar nisso, não esquece de conhecer a nossa Masterclass, que já está disponível lá na The Academy Play, beleza? Me diz aí, o que você achou dessa nossa primeira composição avançada de VFX? Como eu disse, assim como vocês, a gente também tá entrando nesse mundo agora. Espero que você tenha gostado, beleza? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou e o que a gente deveria fazer depois, né? Será que o capacete do Homem de Ferro ou então o escudo do Capitão América? Diz aí, é você que vai escolher. Comenta aí embaixo. Você acabou de assistir mais um vídeo aqui no BT, o canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Aí na tela tá aparecendo mais 2 vídeos para você continuar aprendendo sobre efeitos visuais, VFX, aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!